Olá e bem-vindo à primeira aula do curso Teoria da Imagem. Essa aula está associada às ideias de André Bazin, importante teórico das imagens, não é? Então aqui nós vamos tratar do conceito de realismo na perspectiva do autor francês. Ele começa com uma pergunta simples, mas profunda. Como filmar o real, mas sem deformá-lo pela linguagem, pela técnica cinematográfica? Todo o pensamento do André Bazin parte de uma tensão. A tensão entre a técnica cinematográfica e o real que ele propõe filmar. Então, o André Bazin está muito associado a uma filosofia existencialista, a uma filosofia sartreana, de pensar mais a existência, mais o mundo concreto e menos as essências. Então, digamos que é por isso que ele quer filmar o real, mas ele não quer abrir mão da técnica, da linguagem cinematográfica, ou seja, filmar o real, repito, sem deformá-lo pela linguagem, pela técnica. Então vale frisar que o Bazin receita algumas concepções de realismo. Vamos lá. Para ser realista tem que ter verossemelhança, né? Então vou dar um exemplo aqui, talvez meio tosco. O primeiro filme do Jurassic Park, do Steven Spielberg, né? Ele foi acusado de não ter verossemelhança, porque no início do filme um arqueólogo encontra, né, um fragmento de DNA dos dinossauros, portanto não tem verossemelhança. Não é nesse sentido que o Bazin vê o realismo. E ainda que ele tenha um livro chamado O Realismo Impossível, ele não entende o realismo como algo impossível. Mas o realismo para ele está na relação com o real. Para ele, o realismo é a maneira como a técnica se relaciona com o real, que é o mundo concreto. O Bazin é existencialista. Ele tem essa filosofia muito ligada à ideia do Sartre. Então o problema não é o que o cinema mostra, mas como o cinema mostra. Essa maneira de mostrar o real, ela tem que ser o mais próximo do real. E é isso que a gente vai esmiuçando. É complexo, porque é uma teoria do cinema, mas tenho certeza que você vai compreender. Então o fundamento do realismo impossível para o Bazin é que ele é contínuo, ele é ambíguo e não vem organizado com significados claros. Presta atenção nisso. Então toda a imagem enquadra, recorta, seleciona. Portanto, toda a imagem vai ser sempre menor que o real, que é o mundo externo. Então, toda a imagem vai ser menor que a realidade do mundo externo. Então, esse realismo, para filmar esse realismo, a gente tem que ter uma relação real. Mas esse realismo é impossível. Mas tem como chegar próximo dele. É isso que o Bazin está querendo fazer. Está querendo associar a sua concepção de cinema com a sua concepção filosófica existencialista. Então, repito, toda imagem é menor do que a realidade. Por isso, o realismo impossível. Então, aqui entra alguns conceitos técnicos, como o conceito da montagem no cinema, que, enfim, todo mundo sabe o que é. O Bazin, ele acaba sendo muito acusado e vocês vão encontrar vídeos no YouTube que erroneamente dizem que o Bazin é contra a forma, né? Mas isso não é verdade. Ele não é contra a técnica, não é contra a montagem, mas ele é contra a montagem por si só. E o que isso quer dizer? Ele é contra a montagem que organiza um olhar a partir de uma perspectiva que o cineasta quer fazer, quando ele tenta organizar uma mensagem única do filme sem abrir brechas para interpretações. Ele é contra uma montagem que tenta controlar o olhar de quem está assistindo o filme. Contra essa montagem excessiva, excesso de montagens. Nós vemos filmes hoje em dia que são carregados de cortes. E reparem, no mundo real nós não temos cortes. No mundo real é sempre o mesmo tempo de duração. Esse é um dos pontos da crítica do Bazin, né? Como é que um cinema que tem excesso de cortes, tem excesso de montagem para tentar fazer aquele filme ficar mais fácil de ser entendido e, portanto, mais real, vai, no fundo, se considerar real se a realidade não é cheia de cortes? Então, repare, o cinema, que é oposto à visão do Bazin, ele tentava fazer muita montagem
fazer muitos cortes para tentar deixar mais palatável para quem assiste, tentar deixar mais real para quem assiste. Mas o Bazin faz exatamente essa crítica, que é o excesso de montagem que vai tornando um realismo impossível. Então olha só o paradoxo, né? Esse tipo de cinema com uma montagem excessiva, para tentar fazer um cinema realista, na verdade está fazendo um realismo impossível. Para chegar mais próximo do realismo, teríamos que ter uma montagem mais próxima do mundo real. E como é que é o mundo real? É um tempo de duração, onde não tem cortes, entende? Então esse cinema com muitos cortes, ele substitui uma experiência do real por uma experiência intelectual, né? Uma fantasia de realidade por conta do excesso de cortes. Por isso que o Bazin valoriza, sim, técnicas que representam o real. Então, olha só, o Bazin não é contra a forma, não é contra a técnica, muito pelo contrário. Ele é a favor da técnica, desde que essa técnica valorize a relação com o real. Então, vocês vão encontrar aí no YouTube vídeos que dizem que o Bazin é contra o formalismo, mas isso não é verdade. Ele é a favor do formalismo, sim, desde que esse formalismo se aproxime de uma ideia de real. E o coração técnico do formalismo, né, baziniano, digamos assim, uma técnica que ele valoriza muito e acredita que se aproxima da realidade, é o plano sequência. E o plano sequência não é fácil de fazer, ele pode ser muito mais difícil do que fazer uma cena cheia de cortes. Imagina o trabalho intelectual e técnico que é ligar uma câmera e fazer a câmera seguir sem ter cortes, não é? Isso é muito delicado, é muito difícil de fazer. Então, para ele, o plano sequência preserva a duração do acontecimento. Estão entendendo aqui como é que é a teoria do Bazin? O plano sequência mantém a continuidade do tempo real e, por consequência, ele impede a manipulação excessiva dos sentidos, como é possível ver em filmes com excesso de montagem. Além do mais, o plano sequência mantém profundidade de campo, né? E no mundo real, quando a gente vê alguma coisa no mundo real, a gente vê profundidade de campo. E um filme cheio de cortes, tu não vai ter como apreciar essa profundidade. Então aí não tem uma hierarquização do olhar, porque como o plano é sequência, o espectador escolhe para onde olhar. Ele não é manipulado por um tipo de cinema cheio de montagem. Então, nesse sentido, o cinema, para o Bazin, não deve criar o que o espectador deve pensar, mas ele deve abrir possibilidades de caminhos para o espectador navegar e poder pensar. Reparem só o paradoxo, olha só como é interessante a filosofia do Bazin, né? O cinema que o Bazin se opõe é aquele tipo de cinema com muita montagem, com muitos cortes, que é para tentar deixar o filme real para quem está assistindo. Só que o Bazin vai dizer que é justamente o oposto. Quanto mais vocês tentam deixar o filme real através da montagem, dos cortes, menos real esse filme vai ficando. Porque na realidade nós não temos cortes. Na realidade o tempo é contínuo. Então esse realismo que eles querem fazer, para o Bazin, é um realismo impossível. Mas para o Bazin também, o realismo que o Bazin quer fazer, ele é impossível. Porque a imagem só representa a realidade. Ela não tem como ser a realidade. Então olha só, o Bazin defendia que até a década de 40, tudo no cinema já tinha sido feito. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que até a década de 40 nós temos técnica suficiente, temos uma forma suficiente para fazer filmes mais próximos da realidade. E o excesso de técnicas, tal como nós podemos ver hoje no cinema, elas não fazem o cinema ser real, elas fazem o cinema ser artificial, porque aí é um excesso de técnica. Para ele, a técnica tem que ser usada a favor de um cinema real. Mas quando ela se torna excesso, na tentativa de fazer ser real para o espectador, se torna artificial. Então o Bazin, digamos que ele quer trabalhar com o básico. Olha, até a década de 40 nós temos tudo aqui. Temos uma caixa de ferramenta com tudo para a gente fazer um cinema real. Se a gente exagerar na técnica, esse cinema se torna artificial. E o meu objetivo aqui é fazer um cinema próximo do real,
próximo da minha ideologia filosófica existencialista, que estava muito em voga lá na década de 60, muito em voga no neorrealismo italiano. Por isso que vocês vão ver no neorrealismo italiano, nos filmes do Godard, muitos planos sequência, né? Aqui no Brasil, no cinema novo do Glauber Rocha, no cinema marginal, planos sequências, todos associados, em certa medida, a essa ideia de Bazin, do plano sequência, da existência, da aproximação com a realidade. Não é à toa que o cinema novo dizia que filmava a realidade brasileira, não só pelo conteúdo, né, porque eles filmavam um Nordeste seco, isolado, mas também através da linguagem, que para eles também era real, porque era mais bruta, não era com excesso de montagem, de cortes. Então, o excesso de técnica, depois da década de 40, ele acaba substituindo a realidade pela linguagem, pela técnica cinematográfica. Então, o progresso do cinema para o Bazin não seria técnico, mas seria ético, seria a maneira ética de lidar com as técnicas. Mas não é abrir mão da técnica, não é abrir mão do formalismo. Então, para o Bazin, o cinema não captura o real, ele precisa aceitar essa limitação, porque os cineastas que faziam filmes com excesso de montagem, de cortes, eles achavam que podiam fazer o cinema parecer ser real, mas para o Bazin isso é impossível, aceita, não tem como. Realidade é uma coisa, imagem é outra. E o bom cinema, segundo Bazin, ele não fecha os sentidos, ele não tenta passar uma mensagem única para o espectador. Ele não transforma essa busca pela realidade num espetáculo técnico, num espetáculo formal. Não é isso. Portanto, para o Bazin, o cinema é realista quando ele usa a técnica para se aproximar do real, e não quando usa a técnica para substituir o real. Hoje em dia as pessoas assistem filmes, tudo bem, tô vendo que isso não tem nada a ver com a realidade, mas é maravilhoso ver essa técnica. Podemos pensar os filmes da Marvel, por exemplo. Então o realismo impossível não é uma fraqueza do cinema, mas é uma condição ética fundamental.